Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global. Vamos dar início à avaliação, do que acontece no mercado internacional. Hoje um dia de certa calmaria, depois da tempestade. Nós tivemos aí uma desvalorização significativa de moedas em países emergentes e também de ativos desses países principalmente, que foi desencadeada aí pela desvalorização da lira turca, e acabou se alastrando esse movimento de aversão ao risco pelo mundo. E hoje nós tivemos uma pausa nesse movimento, com um certo repique aí da lira, aumentando um pouquinho o valor em relação ao dólar, apesar de outras moedas de países mais desenvolvidos terem continuado o seu processo de desvalorização contra a moeda norte-americana. Nós podemos observar isso no Dollar Index, que apesar de ter feito alguma correção no início do pregão, apresentou a continuação do movimento ascendente, um movimento já amplo aí nos últimos dias. Com esse respiro, nós tivemos os emergentes apresentando aí um pequeno repique, 0,6 de alta, EWZ até um repique um pouco mais forte, algo como 2%. Se nós compararmos a EWZ, a gente vai ver até uma força maior do que outros emergentes. Por que essa situação de moedas emergentes preocupa tanto? Porque nós já vimos no passado outras crises internacionais começando exatamente em crises cambiais desses países. Não podemos esquecer da crise de 97, onde nós tivemos inicialmente na Tailândia uma grande desvalorização da moeda, que se alastrou para Filipinas, Coreia do Sul, Indonésia e finalmente com a Rússia, que gerou aí um grande crash nos mercados globais. Eu lembro bem disso porque naquela época eu estava iniciando as minhas operações de forma mais ativa no mercado e o mercado brasileiro teve uma queda aí de 40% em questão de uma semana ou duas. Então foi bem marcante. De qualquer forma, esses movimentos não parecem ainda maduros o suficiente para gerar esse tipo de crash imediato, mas já são sinais de aviso sobre um possível final de ciclo de expansão na economia global. Como nós comentamos ontem, isso aumenta a importância que o Brasil, de fato, produza reformas o quanto antes, porque em algum momento nós vamos ter que enfrentar essa situação. Por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque nós temos esses países que dependem, ou os próprios estados ou as empresas que estão nesses países dependem de financiamento externo. Para vocês terem uma ideia, no auge da crise, no auge da alta do mercado pré-crise em 2008, nós tínhamos 1,4 trilhões de dólares de dívidas, de dívida dos países emergentes, empresas e governos, e hoje nós temos algo como 2,3 trilhões de dólares em dívidas denominadas em dólares. Então, de uma certa forma, esse mercado está mais fragilizado. Se bem que, por outro lado, nós temos esses países com mais reservas agora, nesse ciclo, do que no ciclo que acabou gerando a crise há 20 anos atrás. Então, tem uma série de opiniões aí em relação a essa situação, se nós temos o mesmo nível de fragilidade. Um certo consenso é que a fragilidade não é tanta quanto naquele ciclo de 97, mas também não é tranquila a ponto de nós não ficarmos preocupados com essa desvalorização nas moedas emergentes. Como reflexo disso, nós vimos, por exemplo, ontem, o Banco Central argentino aumentando a sua taxa de juros de 40% para 45%. Na Argentina a gente tem um problema sério onde está sendo monetizada a dívida, na verdade o déficit corrente do país, por uma questão aí da organização do país. Diferentemente do Brasil, não há exatamente a mesma lei de responsabilidade fiscal. Então, como o Congresso ainda tem muito peso à oposição,
e o governo não consegue aprovar reformas que sejam realmente saneadoras, né, da economia do país, ele é obrigado a ficar monetizando o déficit, o que gera uma inflação alta, o que precisa gerar aí uma taxa de juros mais alta, né, mas é uma taxa de juros realmente significativa. E a gente vê reflexos também na China. Para vocês terem uma ideia, a China chegou hoje, né, num dos menores valores aí da série histórica em termos de crescimento do capital fixo, de investimento na área urbana, que cresceu somente 5% no anualizado agora em 2018, né, parecido aí com o crescimento após a crise de 98. Então, é mais um sinal de desaceleração da economia chinesa que está integralmente ligada aí, ao mercado de emergentes e sofre as consequências da guerra comercial, né? Por outro lado, nos países desenvolvidos, nós vemos maior pujança, especialmente nos Estados Unidos e também no Reino Unido, né? O Reino Unido apresentou hoje uma taxa de desemprego de 4,1%, a menor em 43 anos, uma taxa de desemprego muito menor do que da zona do euro, né? Isso demonstra aí, ou parece dar razão àqueles que defendem uma maior separação, né, Brexit, separação do Reino Unido com a União Europeia, dando maior flexibilidade para o país seguir acordos comerciais, a sua política monetária, a sua política fiscal, a sua política de imigração e assim por diante, né? A gente está vendo aí uma economia pujante muito diferente do que se acreditava quando o Brexit foi aprovado. Muitos profetizavam aí uma crise, né, gigantesca que seria gerada pelo país, o que de fato não aconteceu, né? Então, nós temos aí um cenário global um pouco complexo, porque as economias desenvolvidas estão mais fortes, as economias emergentes estão patinando, e nós temos um ciclo já longo de expansão. E, portanto, nós temos aí a possibilidade de alguma correção maior em algum momento, apesar, né, dos mercados, os mercados não emergentes, os mercados mais maduros apresentando ainda muita pujança, muito crescimento, né? Mas obviamente que guerra comercial e já os primeiros sinais de enfraquecimento de moedas emergentes podem ir aumentando aí uma expectativa de correção, okay? O S&P apresentou alguma retomada aí do movimento ascendente, ainda muito próximo do topo histórico, de uma resistência importante por volta de 286,70, tem suporte aí por volta de 279,30. Podemos ver que o S&P sentiu muito pouco dessa crise, né, aí, de moedas emergentes. Realmente a economia americana está num outro ritmo em relação aos emergentes, né, e por enquanto não é um sinal de mudança nesse sentido. O dólar continua ficando mais forte, o que encarece aí a rolagem das dívidas desses países que dependem mais de um fluxo gigantesco de recursos e recursos baratos, né? Não podemos esquecer que as taxas de juros aqui nos Estados Unidos seguem subindo, ok? Esse é o comentário de hoje, agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.